Eu sempre viajei com rádio PX ligado. Não era para conversar, não. Era mais para escutar. Quebra aquele silêncio da madrugada, entende? Você tá ali no trecho, vendo só o farol riscar a faixa no escuro e uma voz no rádio. Às vezes é o único barulho que ainda te lembra que tem gente viva no mundo. Isso foi em 2016, mês de agosto. Eu vinha do interior da Bahia com destino para Campinas. Era carga leve, entrega sem pressa. Naquela noite, eu já estava perto de Correntina, na BR-135, trecho que todo mundo conhece como Sem Volta. Asfalto bom, mas vazio demais. Você dirige por horas e não cruza com ninguém. Era 1h pouca da manhã e eu mantinha no canal 17. Sempre deixei nele. Nem sei porquê. Só acostumei. Eu estava ali lutando contra o sono, quando entrou uma voz, fraca. Como se tivesse vindo de longe demais. Voz de mulher, sem gritar, só repetindo uma coisa. Não tem placa, é branco com as laterais riscadas. Estou no gelo. Ficou nisso. Frase picada. A voz parecia abafada. Tipo alguém falando dentro de um lugar fechado demais. Sei lá. Primeira coisa que pensei foi que era trote. Já escutei nego fingindo ser polícia, criança, até bicho. Mas antes de eu poder desligar, entrou outra voz. Homem. Seco. Só disse: desliguem esse canal agora. Vocês não ouviram nada. Ficou aquele silêncio duro depois. Eu desliguei o rádio. Não sei se por medo ou por raiva. Só sei que fiquei o resto da viagem pensando naquela frase. Estou no gelo? O que isso queria dizer? No dia seguinte, parei num ponto de apoio perto de Barreiras. Estava passando café e 2 caminhoneiros estavam falando baixo, perto da mesa do fundo. Um perguntou assim: vocês escutaram o canal 17 ontem? Outro respondeu que sim, que a voz da mulher estava esquisita. Aí eu me meti. Falei que também ouvi. Aí que vem o pior. Um dos caras, mais velho, de boina, virou e falou: essa chamada já caiu antes, em 2009. Mesma voz, mesma frase, mesmo trecho da estrada. Ele falou desse jeito, como quem já tinha engolido isso e não queria falar mais. A conversa morreu ali. Fiquei com isso na cabeça. Quando voltei para o caminhão, abri o grupo dos antigos no rádio PX. Aqueles fóruns online que a gente usava mais antes. Digitei a frase que a mulher tinha dito. Demorou uns minutos, mas alguém respondeu. Um sujeito que dizia ter salvo um arquivo de áudio antigo. Ele me mandou. Baixei e escutei. E era a mesma coisa, mesma voz, mesmo tom. Só que o chiado de fundo parecia velho. Tipo rádio com válvula antiga, chiado de fita. A frase era idêntica. Eu fiquei gelado. Fechei o app e desliguei o telefone. Era demais para ser coincidência. O que me incomodava não era só o que ela dizia, era como ela dizia. Como se soubesse que alguém ia ouvir. Como se aquilo fosse um laço, uma isca. 2 dias depois, numa madrugada chuvosa, parei num posto entre São Desidério e Roda Velha. Já era quase 3 da manhã. Só tinha meu caminhão ali. O frentista dormindo numa cadeira e um silêncio úmido no ar. Foi quando outro caminhão encostou. Veio devagar, baú refrigerado. Dava para ouvir o motor do frio funcionando. Ficou parado a uns 20, 30 metros do meu. Branquinho, lateral toda arranhada e sem placa, nem na frente, nem atrás. Aquilo me travou por dentro. Não era comum. Eu pensei em ir lá. Pensar eu pensei, mas as pernas não iam. Fui dar a volta no meu caminhão para pegar uma garrafa de água e foi nessa hora que aconteceu. Do nada, o meu rádio PX, desligado, fez um estalo e saiu a mesma voz, sussurrando, fraca. Abre, eu ainda tô aqui. Mas o rádio estava desligado. Não dava nem para inventar aquilo. Eu me afastei na hora. Saí andando de costas, tropecei na mangueira de ar, quase fui ao chão. Corri até a lanchonete. Quando voltei com o frentista, o caminhão branco já não estava mais lá. Sumiu. Sem ruído de motor, sem farol. Ninguém viu saindo. A gente ficou olhando o pátio vazio como quem olha para uma página arrancada de um livro.
Aquilo não fazia sentido. No outro dia, pedi para ver as imagens da câmera do posto. Falei com o gerente. Ele olhou o sistema e disse que, por algum motivo, a câmera do pátio tinha parado de gravar entre 2h47 e 3h20, justo o horário. Foi aí que um mecânico mais velho, que estava por perto, escutou a conversa e se aproximou. Ele não perguntou nada, só falou assim, baixinho. Esse caminhão aparece a cada 7 anos, sempre o mesmo modelo, sempre no frio. Teve um que tentou seguir. Nunca mais voltou. O nome do cara era Dário. Segundo ele, Dário era caminhoneiro de Barreiras. Em 2009, ouviu essa mesma voz, nesse mesmo canal. Tentou rastrear, puxar prefixo, seguir o rastro. Sumiu no trecho entre Barreiras e Santa Maria da Vitória. Ninguém encontrou ele, nem caminhão, nem rastro. Ninguém teve coragem de puxar o nome em boletim, mas os antigos da rota lembram. Dário. Era gente boa. Ficava mais quieto no canto. Não era de inventar. Foi naquele ponto que a coisa virou mais do que coincidência. Tava se repetindo. O trecho, a voz, o rádio, o sumiço. Eu decidi que ia fazer um teste, mas com cuidado. Voltei pela mesma rota. Canal 17 ligado, só que dessa vez com uma fita gravando direto do rádio. Daquelas que pegam o sinal bruto, não só o que sai no alto-falante. A viagem foi normal, céu limpo, pouco movimento. Mas quando o relógio bateu 2h13, eu senti o ar mudar. Fica pesado, você respira e parece que está puxando algodão. Foi nessa hora que entrou a nova chamada, a voz da mulher. Só que dessa vez, ela disse outra coisa. O último que tentou tá aqui comigo. E logo depois disso, o rádio fez um estalo seco. Um estalo forte, como se tivesse quebrado por dentro. Começou a sair fumaça, cheiro de plástico quente. Queimou o painel. Derreteu um pedaço da estrutura. Eu quase perdi a direção. Joguei o caminhão pro acostamento e desliguei tudo. Quando cheguei no posto mais próximo, um daqueles simples com 2 bicos e uma luz amarela fraca. O frentista olhou para o rádio derretido e falou assim. O outro também chegou com o rádio assim. Foi em 2009. Ele não riu. Não perguntou. Só olhou. Como quem já viu aquilo e estava esperando que acontecesse de novo. Na hora, eu só pensava numa coisa. Jogar aquele rádio fora. Mas não fiz. Não por coragem. Foi por medo mesmo. Medo de mexer, de encostar de novo. Eu deixei o rádio ali, derretido, preso no painel, cobri com uma flanela e dirigi em silêncio. Sem som, sem PX, sem nem ligar o ventilador. Cheguei em casa 3 dias depois. Dormi mal, acordei de madrugada com um chiado na cabeça. Era como se ainda tivesse um resto daquela voz encostada em mim. Me incomodava o jeito que ela falava, sem gritar, sem desespero. Era como se já tivesse aceitado, como se estivesse lá há tempo demais. Fiquei 1 semana sem viajar. Depois voltei. Trabalho é trabalho, mas desde então nunca mais liguei o canal 17. Você pode achar exagero. Pode. Mas quem já escutou, sabe que não é invenção. Teve mais de um. E cada um reagiu de um jeito. Teve um que tentou gravar. Teve outro que mandou consertar o rádio e o técnico recusou. Disse que o circuito tinha sinais de derretimento por dentro, sem curto, sem sobrecarga. Teve outro que desceu a serra ouvindo a mesma frase repetida no PX desligado. Ele não contou isso rindo, contou porque precisava tirar aquilo da cabeça. Uns dizem que é alguém que foi preso dentro de um baú e morreu lá. Outros acham que é algum sinal perdido, replay de frequência antiga. Mas o problema é que a frase muda. De vez em quando, muda. Ela parece saber. O pessoal do posto em São Desidério chama de a branca sem placa. Dizem que ela aparece sempre perto de ano de eleição municipal. Sempre no frio. Sempre de madrugada. Sempre sem rastro. Tem gente que jurava ver o caminhão entrar no pátio e depois sumir com as câmeras funcionando. Uma vez, tentaram seguir. Um rapaz novo, da cidade, mecânico curioso.
O motorista da branca saiu devagar e o cara foi atrás com uma moto. A estrada dava para 3 lados. A branca entrou numa que não levava a lugar nenhum. Quando o rapaz virou, a estrada estava vazia. Nem poeira, nem marca de pneu. E ele voltou diferente, calado, trocou de oficina. E hoje trabalha com celular desligado. Eu nunca quis saber mais do que vi. Mas um dia, por impulso, resolvi revisar aquela fita que eu gravei na noite do rádio queimado. Tinha deixado ela guardada numa caixa com documentos do caminhão. Peguei, botei no aparelho e deixei rolar. Nada, só chiado. Um chiado pesado, quase pastoso. Nenhum som claro, nenhuma voz. Só interferência, mas quando você escuta até o final, tem um segundo de silêncio. E uma batida seca. Só isso. Um som como se alguém encostasse do lado de fora da sua janela. Uma única vez. Depois, mais chiado. Mostrei para um amigo que é técnico de som. Ele limpou o áudio, tirou o chiado, filtrou, fez tudo o que sabia. Disse que o som da batida vinha de dentro, do microfone. Mas a fita estava gravando do rádio, não de dentro da cabine. Ele só olhou para mim e disse: "Isso aqui é erro de origem, coisa que não era para ter entrado." E jogou fora, no mesmo dia. Depois disso, comecei a ouvir outras histórias. Um frentista que escutou a chamada sair no alto-falante da lanchonete. Uma mulher que vendia lanche de madrugada na beira da BR e parou de vender depois de ver o branco sem vidro. Ela disse que aquilo não tinha espelho, nem retrovisor. Que passou devagar, como se soubesse que estava sendo olhado. Tudo história solta, mas todas naquele trecho. Sempre ali, entre Formosa do Rio Preto e Correntina. Quase como se a estrada fizesse parte. O tempo passou. Eu tentei esquecer. Até que ano passado, em 2023, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Foto sem nada. Só um áudio de 4 segundos. Dava para ouvir chiado e, no fundo, a mesma voz. Não tem placa, é branco com as laterais riscadas. Estou no gelo. Apaguei na hora. Não bloqueei. Só apaguei. E fui até o quarto buscar o rádio novo que tinha ganhado da minha filha. Ele ainda estava na caixa, nunca usado. Dei para um amigo, sem abrir. Hoje em dia, eu ando com o PX desligado. Uso celular sim, mas sem grupo, sem frequência. Porque depois de um tempo, você aprende que nem todo pedido de socorro é o que parece. E tem chamada que não é para responder. Tem voz que não quer ajuda. Só quer que você ouça. E tem caminhão que não devia mais estar rodando por aí. Se um dia você ouvir, entre 2 e 3 da manhã, alguém sussurrando no canal 17, dizendo que está trancado, que está no frio, desliga, ou então continua ouvindo. Mas saiba, talvez você seja o próximo a repetir aquela frase. Talvez você seja o próximo a ficar no gelo. Eu nunca gostei de rota improvisada. Naquela época, 2004, eu já tinha quase 20 anos de estrada. Conhecia bem os atalhos que prestavam e os que era melhor fingir que nem viu. Estava trabalhando por conta, caminhão próprio, fazia frete leve ali pela região do Mato Grosso do Sul e do Paraná. E de vez em quando pegava carga para fora também, quando compensava. O que me pegou nessa foi a tal da emergência. A transportadora parecia normal. Escritório pequeno, gente educada, nada de esquisito. A moça que me atendeu explicou que a entrega era urgente, que outros motoristas tinham recusado por não conhecerem o destino, mas que a carga era leve e paga na hora. 3 caixas lacradas, tipo aqueles contêineres pequenos de alumínio, do tamanho de uma TV antiga, com etiqueta de segurança e aviso para não abrir. Nem sinal de nota com conteúdo, só um recibo e um envelope lacrado com instrução. O destino era esse tal de Galpão KM-11. Nunca tinha ouvido falar.
A referência era uma estrada rural, Rota 1346, via alternativa, sentido Rio Brilhante. Só que essa estrada não constava no mapa. E o GPS do caminhão? Bom, naquela época nem era essas coisas. Mas o papel vinha com um mapa xerocado à mão, bem torto, indicando os pontos da estrada. Combinava mais com papel de oficina do que com guia de rota. Eu fui. Segui o traço do papel como quem segue risco de unha numa parede. A estrada começou de asfalto bom, depois virou brita, depois só terra batida. Não tinha placa nenhuma, nem nome de fazenda, nem cerca, nem nada. Era só um caminho entre mato fechado e cheiro de terra seca. Depois de uns 30 minutos, achei o que parecia ser a entrada. Uma cancela antiga, feita de madeira escura, e um portão de ferro meio torto com uns números riscados à faca. Do lado, um poste de madeira com uma câmera pendurada, daquelas analógicas, bem velha, virada para a estrada. O tipo de coisa que você só vê em filme de segurança da década de 90. Mas o que me chamou mais atenção mesmo foi o silêncio. Nem som de bicho tinha. Parecia que eu estava numa bolha. Não precisei buzinar. A porta grande do galpão rangeu e abriu. Saiu um pessoal. 3 homens, todos de uniforme cinza, sem nome, sem nada escrito. Máscara no rosto, mas não de hospital. Daquelas tipo soldador com a viseira escura para cima. Carregaram as caixas com rapidez, sem falar comigo. Um só parou e disse: "Você já sabe o caminho. Semana que vem é a mesma hora." Foi só isso. Eu saí dali com uma sensação ruim, mas como pagaram em dinheiro, sem desconto e sem frescura, aceitei fazer de novo. Na segunda semana, a câmera que ficava no poste já estava caída no chão, estourada, como se tivesse tomado uma pedrada. O portão já estava aberto antes de eu chegar, e as caixas estavam frias. A lataria das caixas estava com gota de condensação por fora, como se tivesse saído de um freezer. Era verão, 38 graus lá fora, e mesmo assim dava para ver o vapor saindo quando peguei com a mão. Na hora de descarregar, ouvi um baque vindo de dentro do galpão. Não foi coisa pequena, não. Foi som de corrente batendo, metal pesado. E pela fresta da parede metálica, que tinha uma parte empenada, eu vi uma luz vermelha intermitente. E algo se mexendo lá dentro. Algo preso. Não me meti. Fiz o que tinha que fazer e voltei para o caminhão. Mas aquele som ficou comigo. Na terceira viagem, decidi fotografar o mapa. Pensei, se acontecer alguma coisa, pelo menos alguém vai saber para onde fui. Deixei o celular em cima do painel e tirei a foto do papel. Mas quando voltei para o caminhão, o envelope tinha sumido. Abri a galeria do celular. As fotos estavam lá, mas todas corrompidas. Tela preta, uns riscos coloridos. Nunca mais consegui abrir. Nem consegui recuperar depois. Nem na assistência. Aí comecei a entender que aquilo ali era outro tipo de entrega. Na quarta semana, parei num posto de gasolina antes de seguir para a rota. Era madrugada, quase 3 da manhã, e eu fui tomar café. Estava sentado comendo quando um outro caminhoneiro me olhou de um jeito estranho. Parecia que tinha visto coisa demais na vida, sabe? Cara de gente que parou de dormir faz tempo. Ele olhou para o meu chaveiro, que tinha o logo da transportadora, e perguntou: "Você também leva para o galpão?" Eu não respondi. Ele só falou: "Cuidado com a entrega 6. Eles sempre testam na 6. E saiu andando. A partir dali, minha cabeça não parava mais. Na quinta entrega, o cara que apareceu não era nenhum dos 3 anteriores. Era um rapaz novo, nervoso, sotaque argentino carregado, que parecia não saber o que estava fazendo. Pegou as caixas tremendo. E eu ouvi de novo aquele barulho de dentro. Só que agora era pior. Parecia alarme de hospital. Aquele bip que aumenta e diminui de tempo em tempo, mas abafado, misturado com, não sei, grito, eco, não sei explicar. Só sei que me deu vontade de ir embora na hora, mas foi na 6ª vez que a coisa virou para outro lado.
A estrada parecia outra. Mesmo traçando o mesmo caminho do papel, tudo em volta estava diferente. A vegetação estava mais fechada, como se ninguém passasse ali fazia meses. Os galhos estavam encostando no caminhão. Não dava para ver o céu direito. E o galpão parecia novo. Pintura escura, quase preta. Tinha luz do lado de fora, coisa que nunca teve. 3 refletores acesos, daqueles brancos que queimam a vista. A porta da frente estava entreaberta e não tinha ninguém esperando. Não tinha câmera, não tinha portão, não tinha som. Fiquei parado ali, motor ligado. 12 minutos cronometrados. Ninguém apareceu. Quando resolvi descer, o caminhão apitou. Aviso de falha elétrica. Painel apagou e reacendeu 2 vezes, como se tivesse dado curto. Fui até a porta do galpão e o que vi me gelou. As mesmas 3 caixas da primeira entrega estavam ali, empilhadas, sem marca de sujeira, sem arranhão, como se tivessem voltado para a origem. Ninguém me viu fugir. Eu não sei quanto tempo dirigi depois daquilo. Só sei que o barulho do motor pareceu pequeno demais. Tudo que eu pensava era, se aquelas caixas estão ali, então o que eu entreguei antes foi o quê? Não contei para ninguém nos dias seguintes, nem para minha mulher. Só disse que estava pensando em largar os fretes longos. Inventei problema na embreagem, que era verdade, mas não era o que estava travando minha cabeça. O problema era o jeito que a estrada pareceu mudar, porque eu sabia o caminho. Fiz ele 5 vezes antes, mas na 6ª tinha curva que não existia. Clareira que nunca tinha aparecido, vegetação que parecia viva, como se o lugar só se abrisse quando era a hora dele. Na semana seguinte, peguei o mesmo caminhão e fui direto para a delegacia de Rio Brilhante. Não fui denunciar ninguém. Só queria que alguém fosse comigo. Falei que tinha visto movimentação suspeita, caminhão descarregando carga não identificada num galpão irregular, área rural. Usei palavras que pareciam mais sérias do que a verdade. O policial olhou meio desconfiado, mas aceitou mandar uma viatura. Fomos numa caminhonete, eu na frente, guiando do jeito que lembrava. Mas quanto mais a gente seguia, mais eu tinha certeza que não era o mesmo caminho. A estrada estava fechada, literalmente. Arbusto crescido, sem rastro de pneu, sem trilha, sem portão, sem poste. Nada. Onde devia estar a clareira com o galpão, só tinha um pedaço de mata fechada, com troncos caídos e cupinzeiro antigo. Parecia lugar onde ninguém passava fazia anos. A PM anotou, tirou umas fotos, mas ficou claro que acharam que eu estava inventando coisa. Um dos soldados disse que talvez fosse confusão minha com alguma fazenda da região. Outro perguntou se eu tinha o nome da transportadora. Aí eu mostrei o recibo. Só tinha um. Guardei desde a primeira entrega, como costumo fazer para controle pessoal. Está até hoje numa pasta aqui na oficina. Um papel amarelado, mas ainda dá para ler. Galpão KM11, 0327, carga entregue conforme rota. Assinatura ilegível, sem CNPJ, sem logotipo. Mostrei esse recibo para colegas meus que também trabalharam para essa mesma empresa naquela época. Nenhum deles lembra desse nome. Nem da rota 346, nem do mapa. Teve um que riu e disse, você foi cair em golpe de entrega fantasma, Carlos. Mas não era isso. Aquilo não era golpe. Era outra coisa. Algo estruturado demais para ser só sacanagem de bandido. E se você me perguntar o que tinha dentro daquelas caixas, eu não sei. Nunca vi. Nunca perguntei. Mas teve uma entrega. A 4ª, eu acho, que eu vi o cara escorregar com uma delas e ouvi um barulho seco, como se tivesse coisa viva lá dentro. Não era bicho, não era máquina. Era coisa que não devia estar viajando assim. Depois disso, larguei mão. Nunca mais voltei para aquela rota. Nunca mais peguei carga sem CNPJ. Nunca mais aceitei frete com mapa desenhado à mão. Mas até hoje, de vez em quando, recebo ligação de número estranho. Liga e desliga. Às vezes, só toca uma vez e para. Nunca consegui rastrear. Pode ser coincidência, claro, mas desde aquele dia, parece que alguma coisa me deixou marcado. Teve uma vez, em 2012,
que um conhecido meu, outro caminhoneiro, me chamou num canto num posto e perguntou em voz baixa: "Você ainda faz para aquele lugar? O que aparece e depois some?" Eu só balancei a cabeça. Ele entendeu. Nunca mais vi esse homem também. A verdade é que ninguém que passou por lá gosta de conversar sobre isso. Parece que a lembrança já é castigo suficiente. E quer saber? Eu prefiro pensar que aquele galpão nunca existiu, que foi confusão minha, que misturei estrada, poeira, cansaço e medo, porque se ele existiu mesmo, então ainda existe. Só que não para qualquer um, só para quem já viu. E quem já viu, não esquece mais. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você também quer entender o que tinha naquele galpão. Mas talvez seja melhor não entender. Se essa história te prendeu, deixa um comentário dizendo: "Eu vi o que não devia." Assim, a gente vai saber que você também chegou até o fim. E se quiser continuar ouvindo relatos que ninguém mais teria coragem de contar, se inscreve no canal Diário de Terror, porque o que a gente compartilha aqui é só o que não cabe no mundo real. Eu trabalhava no pátio da PRF, ali naquele trecho entre Salgueiro e Cabrobó. Era 2010. Eu fazia turno noturno, cuidando de borracharia, vistoria, às vezes até só esquentando café para quem chegava tremendo de estrada. Já tinha uns bons anos naquele ritmo. E já vi coisa que não devia ver, viu? Muita coisa, mas nenhuma como essa. Tudo começou numa madrugada de chuva fina. Chuva besta que só servia para molhar o couro e estragar freio. A PRF guinchou um caminhão cegonha, dos antigos, que estava largado numa estrada vicinal perto de Orocó. O motorista foi quem largou. Deixou lá, trancado, sem chave, e apareceu horas depois num posto, suando frio e dizendo umas coisas desconexas. Disseram que ele parecia doente, mas era mais do que isso. Era como se ele tivesse visto uma coisa que não se fala. O caminhão chegou todo molhado, meio encostado, meio solto. Faltava a chave, então deixaram isolado. Só a gente que fazia ronda e limpeza passava por perto. Era um caminhão velho, pintura gasta, cabine suja, cheio de poeira do chão batido. Mas tinha um negócio errado nele que ninguém sabia explicar. No primeiro dia, só de passar perto, já me incomodou. O vidro da frente, o para-brisa, tinha uns riscos por dentro, uns arranhados que não eram de tempo. Parecia coisa de unha. E eu sei o que é isso. Não é poeira, não é rachadura de sol. É risco de dentro para fora. Como se alguém tivesse tentado sair. Ou, não sei, estava todo marcado. Como se tivesse alguém ali que não queria desviar o olho da estrada. A chave nunca apareceu. E a PRF demorou a liberar para abrir à força. Foram 3 dias assim. 3 noites que eu passava ali perto, escutando o barulho da lona batendo com o vento, olhando aquele caminhão calado, parado. Parecia que pesava mais que os outros, como se tivesse alguém olhando dali de dentro, mas ninguém se aproximava, nem os cães que rondavam a área. Na 4ª noite chegou a autorização. Tinha um sargento e 2 agentes da perícia. Fui chamado para ajudar com a abertura. Usaram uma ferramenta própria, destravaram a cabine e eu fiquei de fora. Mas eu vi. Vi quando a porta abriu. O cheiro foi o primeiro soco, depois o silêncio. O banco do carona estava todo reclinado, quase encostado no painel. E tinha uma coisa ali, uma presença parada, encostada. Estava virada direto para o vidro. O rosto, ou o que restava, travado naquela posição, como se ainda olhasse a estrada, esperando algo que nunca veio. Mas o que me tirou o fôlego de verdade foi o cinto. O cinto de segurança estava passado por fora do corpo, como se tivessem prendido aquilo ali de propósito, apertado, forçado. Não era alguém que morreu ali, era alguém que foi posto ali. A perícia ficou calada. Um dos agentes anotava. O outro tentava manter a postura, mas ninguém queria olhar mais de uma vez.
A posição era antinatural demais. O braço travado, os dedos enrijecidos e a cabeça encostada quase no vidro. Como se tentasse ver alguma coisa, ou como se esperasse ser visto. A estimativa foi de que já estava ali há dias, quase uma semana. E sabe o que constaram como causa daquilo? Inanição. Como se a pessoa tivesse ficado ali, só até o fim, sem comer, sem água, só olhando, só parado. Mas quem é que se coloca assim sozinho? Quem puxa o cinto por fora do peito? Quem se amarra no painel como se fosse parte da estrutura? O motorista original não reapareceu. Pelo menos não do jeito que esperavam. Um agente comentou dias depois que ele estava internado em Juazeiro, clínica psiquiátrica. Tinha sido levado para lá quando começou a ter um tipo de colapso depois que largou o caminhão. A única coisa que ele dizia era: "Eu não deixei descer. Eu não deixei ele descer. Ele queria ver, ele queria ver." Repetia isso, sempre, sem responder nome, sem contar o que houve. Só isso. A PRF puxou o digital do que estava no banco. Nada. Nenhum registro, nenhuma denúncia de sumiço, nenhum nome. Como se nunca tivesse existido. Mas a marca dele ficou. Eu nunca mais esqueci aquela imagem. O rosto colado no vidro, a camisa encardida grudada no peito e o banco forçado para frente com o cinto passado por fora, como quem diz: "Fica aí para assistir." Depois disso, o caminhão foi recolhido e lacrado. Nunca soube o destino. Só sei que passaram uns meses e a coisa voltou. Outro caminhão. Mesmo modelo, mesmo ano, mesmo ponto de abandono. Só que agora sem ninguém dentro. Só os arranhões, os mesmos, do lado de dentro, no para-brisa. Riscados com unha. E mais um detalhe: umidade no banco do carona. Como se alguém tivesse respirado ali. Por dias. O motorista dessa vez sumiu. Ninguém deu parte. Nenhuma queixa. Nem a empresa sabia explicar. O caminhão foi achado numa manhã de sábado. Ninguém mexeu até a PRF recolher. Eu já não estava mais me envolvendo nessas coisas, mas escutei o comentário. Não tem sinal de entrada forçada, mas o banco do carona estava virado direto para o vidro. De novo, nesse ponto comecei a puxar da memória um caso antigo. Um de 1997. Era outro caminhão, outro dono, mas a lembrança bateu. Na época, o caminhão também foi recolhido para vistoria. E o banco do carona, olha isso. O banco estava virado para o painel com o cinto amarrado no volante. Não tinha ninguém, só a estrutura torcida do banco. Como se alguém tivesse saído dali, mas antes tivesse olhado muito. Essas coisas a gente guarda, mas não esquece. Em 2019, eu já não trabalhava mais toda noite. Estava perto de parar de vez. Mas ainda fazia uns turnos quando alguém faltava. Foi numa dessas noites que trouxeram outro caminhão. Era mais novo, modelo diferente, mas chegou guinchado do mesmo jeito, recolhido perto do mesmo ponto onde os outros dois tinham sido abandonados. A PRF até comentou: "De novo ali." Dessa vez, o caminhão tinha chave. Foi direto para o pátio. Quando encostaram, eu fiquei de longe. Mas percebi uma coisa logo de cara. O vidro, o para-brisa, não estava arranhado dessa vez, mas tinha algo colado por dentro. Uma coisa plastificada no canto do lado do carona. Eu cheguei perto e vi. Era uma foto plastificada colada com fita por dentro do vidro. A imagem era de um homem sentado no banco do carona, sem camisa, olhando para frente. O rosto dele não sorria, nem expressava nada, mas a cabeça estava virada, do mesmo jeito que os outros ficaram, como se tivesse fixado na estrada. Na parte de trás da foto, escrito a caneta: "Ele ainda quer ver." Aquilo me tirou o chão, me travou por dentro. Fiquei olhando a imagem por minutos, sem mexer um músculo. Era como se fosse ele, o mesmo que ficou no primeiro. O mesmo que nunca teve nome, o mesmo que respirou por dias naquele canto, mas agora não era ele ali. Era só a imagem,
como se alguém quisesse deixar marcado, como se aquilo ali fosse um lembrete ou um aviso. Não entrei naquele caminhão. Ninguém quis. O motorista que trouxe o guincho nem olhava direto. Dizia que sentiu calafrio no trecho, que parecia que o caminhão estava olhando de volta pelo retrovisor. Eu encerrei meu turno naquela semana. Não voltei mais. Pedi afastamento definitivo. Disseram que foi por saúde. Não era. Era outra coisa. Era uma angústia que ficava no canto do estômago desde o dia em que viu que estava preso naquele banco. E depois, de novo, e de novo, e de novo. Tem gente que acha que estrada só tem perigo quando é curva ou ladeira, que só se morre em batida ou cochilo. Mas tem caminhão que carrega mais do que frete. Tem uns que carregam presença. E pior, tem uns que não levam nada, só ficam. Até hoje eu não sei o que era aquilo. Se era gente, se era coisa. Só sei que não era para estar ali. Mas alguém fez questão que estivesse. Sentado, virado, vendo, como se fosse um espectador. E é isso que mais me incomoda. Não era alguém querendo fugir, nem alguém esperando socorro. Era alguém que foi deixado ali para ver. E eu que vi também, nunca mais fui o mesmo. Tem carga que é mercadoria, tem carga que é promessa, e tem carga que é testemunha. Mas essa aí era espectador. Se você algum dia cruzar com um caminhão largado no acostamento e o banco do carona estiver virado direto para o vidro, não encosta, não chama, não olha de frente, porque tem coisa que não quer ajuda, tem coisa que só quer ver como você reage, e quando reage, já é tarde. Eu nunca fui de recusar frete, principalmente em 2011, que foi um dos anos mais difíceis que tive na boleia. Tava com 2 boletos vencidos e um terceiro esperando a virada do mês para cair. Quem vive de frete por fora sabe. Tem vez que é pegar ou passar fome. O cara me passou o serviço por um conhecido em comum. Disse que era carga leve, sem nota, para uma entrega numa propriedade rural ali no trecho entre Ipameri e Orizona, aqui em Goiás mesmo. Pagamento alto, em dinheiro, sem conversa. Até aí, normal para quem já rodou coisa mais duvidosa. O que me fez estranhar foram os detalhes. O endereço vinha num papel dobrado, à mão, com instruções bem específicas. Não seguir GPS, não parar em posto grande, chegar entre 2 e 3 da manhã. Li aquilo umas 3 vezes. Fiquei com o papel na mão um tempo, parado. Era cedo ainda, umas 7 da noite, quando saí de Ipameri com o caminhão vazio. Fiz o que mandava. Desliguei o rastreador, tirei o chip do celular e fui seguindo o passo a passo do bilhete, como quem segue um rastro que só o outro enxerga. Na altura do quilômetro 48 da GO 330, virei numa estrada vicinal de chão vermelho, sem placa, sem nome, sem cerca nas beiradas. Só a estrada, no meio do nada. Nenhum sinal de que alguém passava por ali com frequência. Os primeiros 20 minutos foram comuns. Barro seco, um ou outro galho caído. Mas depois, teve uma hora que percebi o odômetro. Ele marcava igual, travado em 3.2, desde o começo da estrada. Zerei, liguei e desliguei, mas continuava. Era como se o caminhão tivesse parado, só que eu seguia. Motor firme, estrada engolindo farol. Passei por 3 porteiras abertas, todas com corrente pendurada de lado, mas sem cadeado, como se alguém tivesse deixado só entreaberta, esperando. No fim do trecho, já passando das 2 da manhã, parei diante de uma cancela de ferro larga, alta, com refletores nos cantos. Tava tudo apagado. Silêncio de roça sem bicho. Eu engatei o freio e fiquei esperando uns segundos, achando que ia precisar buzinar. As luzes acenderam sozinhas. Foi aí que uma mulher saiu da sombra do barracão. Jaleco branco até o joelho, lanterna na mão. Caminhou até metade do caminho, me olhou sem pressa e disse só aquilo: deixa a carga ali, desliga o motor e vira o caminhão de frente para o campo. Não perguntou o nome,
nem o que eu trazia. Era como se já soubesse tudo. Fiz o que ela mandou. Desliguei o caminhão, desci, deixei a carga, umas caixas lacradas com fita marrom que eu nem sabia o conteúdo, e virei a cabine na direção do mato. Quando levantei os olhos de novo, ela não estava mais ali. Voltei para a estrada no mesmo silêncio com que entrei. Sem ninguém na traseira, sem peso no eixo, mas sentindo o caminhão mais pesado do que antes. Na rodovia, o GPS voltou a funcionar. Mas aí veio o mais estranho. Fui dormir num pátio pequeno em Arizona. E de manhã, antes de seguir, resolvi dar uma olhada no tacógrafo. Nada. Nenhuma linha registrada entre Zoom 46 e 0311. Como se o caminhão tivesse parado. Só que eu sabia que ele não tinha. O motor não foi desligado. E o marcador de rotação mostrava funcionamento contínuo. A velocidade ali, média de 43 por hora. Ou seja, eu estava em movimento. Mas o papel em branco. Levei o caminhão numa oficina que mexia com sistema de rastreamento. O técnico abriu tudo, tirou tampa, analisou fiação e disse só isso. Para sumir um trecho assim, só se tivesse usado o ímã no lugar certo. Mas aqui não tem sinal de interferência nenhuma. E se alguém tivesse removido, daria erro no software. Aqui tá limpo. Na transportadora ninguém estranhou. Pelo contrário, o pagamento caiu antes do almoço. Envelope lacrado, valor exato. Nenhuma pergunta. Uma semana depois, chegou outro bilhete. Mesmo envelope pardo, mesma letra. Outro endereço, mesma coisa. Sem GPS, sem posto grande e horário de chegada entre 2 e 3 da manhã. A diferença é que dessa vez eu recusei. E foi aí que começou o que me persegue até hoje. Depois que recusei o segundo bilhete, minha sorte virou. Ou talvez só começou a mostrar que já estava virando antes. Nos primeiros dias, foi coisa boba. Pneu que fura 2 vezes na mesma noite. Cartão recusando num posto que sempre passava. Cliente antigo sumindo do radar. Mas o que me marcou mesmo foi o que aconteceu com o Jatobá. Ele era velho conhecido, do tipo que só aceitou o frete depois que eu disse que tinha recusado. Brincou que se fosse bom, ele agradecia depois. Se fosse ruim, me xingava. Sumiu por 2 dias. Quando reapareceu, estava diferente. Camisa suada, olheira funda, barba por fazer. Não falava direito. Disse que ficou sem sinal, mas tinha dormido num lugar que não parecia com nada. E que quando acordou, estava com o caminhão já de volta no asfalto. Não lembrava de abastecer, nem de onde passou. Ele só disse uma frase, olhando para o nada, com a mão trêmula no volante. Eu fui, mas voltei quebrado. Um tempo depois, outro mais velho, um senhor que já não rodava tanto, soltou um comentário do tipo que a gente finge que não escutou direito. Falou que essa estrada aí, ela aparece só quando quer, e só para quem foi chamado. Ninguém riu. Um borracheiro lá de Campo Alegre, de Goiás, me contou que uma vez ajudou 2 caminhões com pneu furado no mesmo ponto dessa tal vicinal. Detalhe, intervalo de meses. Um dos motoristas estava com o olho roxo. Disse que bateu no volante depois de ver algo atravessar a estrada, mas o borracheiro voltou lá uns dias depois para ver se era bicho mesmo e não achou estrada nenhuma. Na época, eu já começava a deixar tudo isso de lado. A vida empurra, né? Mas quando larguei a estrada e fui trabalhar em balança rodoviária, aí as peças começaram a encaixar de um jeito que ninguém quer ver. No meu 3º ano ali, já era eu quem cruzava os dados dos caminhões. Pesagem, tempo entre postos, consumo estimado de diesel, tudo ia para uma planilha. E foi mexendo nesses dados que eu comecei a reparar nos buracos. Tinham caminhões que apareciam no sistema sem fazer sentido. Tipo, passavam por nós às 3h17, mas o registro anterior era às 2h02, em outro ponto, a mais de 150 quilômetros dali. E sem abastecimento no meio, sem parada registrada, nada, nem gasto de combustível. E sempre no mesmo trecho, entre Ipameri, Arizona e Campo Alegre.
10, 12 casos assim num intervalo de 6 meses. Comecei a salvar à parte. Todos eles tinham uma coisa em comum: falha de registro no tacógrafo entre 2 e 3 da manhã. Sempre. Teve um motorista mais novo, daqueles que ainda perguntam por café na guarita, que desceu do caminhão suando, mesmo com ar ligado. Tava branco. Me perguntou baixinho: esse trecho aí tem lugar que some do GPS? Respondi que depende. Acontece em área de mata fechada ou se tiver falha de cobertura. Ele fez que sim com a cabeça, mas depois soltou. É que teve uma hora que o aparelho apagou. A tela ficou preta. Mas eu juro que eu estava acordado. Só lembro de já estar no outro lado. Eu ouvi aquilo e fiquei quieto. Passei a reparar nos caminhões que vinham com papel colado no painel. Sempre o mesmo nome, em letra tremida: Propriedade Recanto Horizonte. Nunca encontrei nada com esse nome no mapa, nem nos satélites do sistema da balança, nem no Google, nem perguntando para quem roda naquelas bandas. A verdade é que, depois de um tempo, você para de procurar. Não porque desistiu, mas porque entende que tem coisa que não quer ser achada. Eu não tenho resposta para nada disso. Só tenho o registro. O meu tacógrafo daquele dia ainda está guardado. O papel original, com a falha de mais de 1h20. Está dobrado numa caixa de ferramentas velha, junto com o bilhete manuscrito. Às vezes, quando o silêncio da madrugada bate mais fundo, eu lembro do barulho dos pneus naquele chão vermelho, do clique das luzes acendendo sozinhas, da mulher de jaleco olhando para mim sem dizer quem era, do jeito que o caminhão parecia mais pesado na volta, mesmo vazio. E aí, tudo fica claro de novo. Tem frete que paga bem, porque ele compra sua boca fechada. E tem rota que paga com silêncio, e você nem percebe que aceitou. Eu nunca fui de contar coisa fora do comum, mas também nunca consegui esquecer aquela viagem. E olha que eu passei mais de 20 anos acompanhando estrada. Comboio pesado, rota desviada, caminhão atolado, isso era rotina. Mas o que aconteceu com o Edney não dá para chamar de rotina, nem de acidente. É outra coisa. Era 2018. Eu estava coordenando um comboio de 4 caminhões, tudo material agrícola saindo de São Félix do Xingu, no Pará. A ideia era cruzar até Porto Velho, em Rondônia. Tava tudo esquematizado. Só que a gente teve que mudar a rota no meio do caminho por causa de bloqueio, protesto em BR, greve espalhada, essas coisas. Aí apareceu um conhecido da fazenda, um cara dizendo que sabia um desvio bom, que passava por uma antiga comunidade de garimpo. Foi o primeiro erro. O tipo falava com segurança, mas ninguém sabia direito quem era ele. Eu mesmo não confiei de cara, mas a pressão era grande para entregar a carga no prazo. A gente aceitou. Logo de cara já deu problema. A estrada de terra estava um sabão. Um dos caminhões atolou na subida. Enquanto 3 seguiram, o 4º ficou para trás. O último era do Edney. Motorista quieto, na dele, nunca atrasava, nunca reclamava. Fazia o serviço e voltava. Nunca deu motivo para ninguém desconfiar de nada. O combinado era parar 5 horas depois, num ponto marcado, uma vendinha à beira da estrada. Quando os outros 3 chegaram, fui bater o rádio para ver por onde ele estava. Nada. Tentei de novo. Chamado direto. Nada. Celular, só caixa postal. Dei meia volta com um dos caminhões e voltei até um pedaço da rota. A estrada era fechada, com mata dos 2 lados e buraco no meio. Nada do caminhão, nenhum sinal de pneu fora da trilha, nenhuma marca de freada, nenhuma peça caída, como se ele tivesse evaporado. Voltei para a base e liguei para a empresa. Falei do sumiço. Mandaram aguardar que talvez ele tivesse pegado outro desvio. Mas já ali, no fundo, alguma coisa não batia. No dia seguinte, perto das 11 da manhã, a gente recebeu notícia de um posto na beira da BR, do lado rondoniense, dizendo que um dos caminhões da empresa tinha parado lá, abastecido e ficado no pátio, sem ninguém dentro. Fui até lá pessoalmente.
O caminhão estava trancado, motor frio, tanque cheio, a chave ainda na ignição. A carga? Intacta, nenhum lacre violado. Conversei com os frentistas. Um deles disse que viu o motorista chegando. Estacionou com calma. Desceu. Estava sem camisa, meio sujo, com marcas nas costas, como arranhão ou coisa parecida. Segundo o frentista, ele entrou no banheiro e não saiu mais. Disse que depois de uns 20 minutos, como o caminhão estava parado e ninguém voltava, eles foram bater na porta do banheiro. Estava destrancado, vazio. Ninguém viu ele saindo. Nenhum outro cliente notou o movimento. Ninguém registrou nada de diferente. A polícia foi chamada. Fizeram o boletim, checaram a carga. Nada de irregular. E a empresa pediu para manter o assunto discreto. Foi aí que eu pedi para ver as câmeras. O dono do posto liberou. A gravação mostrava direitinho o Edney chegando. Dava para ver que era ele, mesmo sem camisa. Estaciona, sai do caminhão. Vai andando em direção ao banheiro. Passo arrastado, ombro caído. Parecia cansado demais ou dopado. Mas não mostrava ele saindo. O vídeo cortava direto para 23 minutos depois. Quando voltava, o caminhão já estava sozinho. O técnico lá do posto falou que o trecho parecia pulado, como se aquela parte tivesse sumido da linha do tempo. Não era comum. Afirmou que não foi ninguém que apagou manualmente, que a câmera não tinha histórico de erro assim. Pediu uma cópia do vídeo para levar. Ficaram de separar o arquivo e eu combinei de voltar no outro dia com um HD externo. Quando voltei, o sistema tinha sido resetado. Formataram tudo, sem explicação, sem backup, sem histórico. Voltei para o pátio, entrei no caminhão. Cheiro normal, nada revirado, mas o banco do motorista estava mais recuado do que ele usava. E o retrovisor do lado esquerdo estava virado para dentro. Pequenas coisas, detalhes que só quem conhece percebe. Mas ali me bateu um gelo. Não parecia que foi ele que dirigiu de volta. No relatório ficou como motorista desaparecido em rota rural. A empresa botou outro funcionário no caminhão e desviou a rota para outro trecho. E o nome do Edney nunca mais apareceu nos sistemas da transportadora. Depois disso, eu fiquei um tempo sem pegar estrada. Fui transferido para a parte de rota e planejamento, mas fiquei meio marcado. Teve gente que achou que eu devia ter voltado até o fim, outros que eu devia ter ficado calado desde o começo. Mas ninguém perguntou como é que foi olhar para aquele caminhão parado, com a chave na ignição, sem ninguém dentro. Nos dias seguintes, começaram a aparecer uns boatos, coisa de rodovia. Caminhoneiro sempre fala demais, mas também sabe quando não é invenção. Um deles disse que parou no mesmo posto, sem nem perceber. Disse que bateu um negócio estranho no peito, tipo uma pressão. Desceu, foi no banheiro e quando saiu, achou que alguém tinha mexido no retrovisor do caminhão dele. Outro falou que viu, atrás da cerca de arame que separa o mato do fundo do posto, um monte de roupa jogada. Uma camisa, uma calça e por cima um crachá plástico, sujo, com o nome de Edney. Ele jurou que viu. Correu até a pista, chamou outro motorista conhecido para ir junto olhar. Quando voltaram, não tinha mais nada. Teve até quem dissesse que gente que desaparece ali às vezes aparece depois, com o olhar apagado, sem lembrar de onde veio, para onde ia. Teve um moço que apareceu em Ariquemes dias depois, andando descalço no acostamento, com a mão cheia de calo e a pele das costas parecendo arranhada por arame farpado. Mas nunca confirmaram se era ele. Ninguém quis olhar muito para isso. Nem polícia, nem empresa, nem família. Uns 3 meses depois, chegou uma carta lá no escritório da transportadora. Sem remetente. Veio direto para o meu nome. Um envelope branco, sem marca, só com meu nome na frente, escrito à mão. Dentro estava a carteira profissional do Edney. Os documentos, o cartão do SUS dele, o RG, tudo arrumadinho. Mas tinha também um pedaço de bloco de notas, arrancado torto, dobrado 2 vezes.
Tinha uma frase escrita com caneta azul, tremida. Só isso. Não fui eu que dirigi de volta. Não tinha mais nada, nada. Guardei aquilo numa gaveta trancada da minha casa. Nunca contei para a empresa. Nunca entreguei para a polícia. Aquilo não era para registro. Era para mim. E todo santo dia que eu passo perto de posto de estrada, eu olho para o banheiro. Mesmo que seja só por reflexo. Mesmo que eu saiba que ele não está ali. Mas o pior nem é isso. O pior é olhar para um caminhão voltando de viagem e pensar: será que é ele mesmo que está ali dentro? Porque a gente mede tempo, mede quilômetro, mede carga. Mas ninguém mede ausência. Ninguém percebe quando falta alguém. Quando volta com um a menos. O caminhão do Edney voltou, mas ele não. E até hoje eu não sei o que foi pior: ter visto ele sumir ou aceitar que ninguém mais quis procurar. Eu não costumo contar isso nem para os caras do setor. É o tipo de coisa que você guarda num canto meio torto da cabeça e aprende a pular quando esbarra. Mas de vez em quando, volta, vem no meio de uma reunião, de um café, ou pior, quando alguém repete aquela frase: se tiver emergência, manda o sinal. Aconteceu em 2015, rota entre Betim e Juazeiro. Era a carga especial. 2 caminhões à frente, eu no apoio atrás e uma viatura leve da escolta na retaguarda. Tudo dentro do combinado. Horário noturno, trecho legalizado, frota rastreada. Essas viagens longas tinham um protocolo bem claro e tinha aquele botão, aquele sinal. Não era toque acidental. O sistema pedia que o motorista pressionasse com firmeza por 5 segundos para confirmar bloqueio manual. E quando isso aparecia no tablet do apoio, era porque deu ruim. Nível 5, sem dúvida. Na madrugada, 2 e pouco, já chegando em Caetité, a tela apitou, vermelho. Sinal de bloqueio do caminhão A17, pressionado manual. Eu estava acordado, atento, e na hora me preparei para a manobra. Tentei contato com o rádio, nada. Tentei celular direto. Caixa postal. Olhei no rastreador. O caminhão principal tinha saído da rota e parado numa estrada vicinal. Dessas que cortam por dentro de área de mineradora antiga, onde não passa ninguém desde 2010. Era um desvio estreito, de terra batida. Não esperei liberação de central. Cortei caminho e fui até lá. Quando cheguei, o caminhão estava do jeito mais esquisito possível. Parado no meio da estrada, faróis acesos, motor desligado, portas da cabine entreabertas, nenhuma mochila, nenhum sinal de luta, nem barulho, nada. Entrei pela lateral, chamei, olhei o banco do motorista, vazio. O tablet da cabine ainda marcava 0214. Era o mesmo horário do alerta que eu tinha recebido, só que no sistema da central, nada. Liguei para eles na hora. Disseram que não tinha nenhum registro de bloqueio manual vindo daquele caminhão. O sistema de rastreio da carga também tinha travado. Nenhuma leitura, nenhum deslocamento desde a hora do alerta. O lacre da carga estava intacto, sem sinal de corte, sem arrombamento, sem desvio, mas o caminhão estava morto. Morto e limpo. Como se tivesse sido estacionado ali por um robô. Eu tirei foto do tablet, do painel, da tela congelada no horário exato. Mandei para o supervisor de madrugada mesmo. Não podia sair dali sem registro. A resposta veio só horas depois. Siga para o ponto de apoio. Equipe técnica vai assumir a investigação. E mais nada. Só que o pior ainda vinha. O sinal que eu vi, aquele aviso vermelho, ele sumiu. Quando os técnicos puxaram o backup, não tinha nada no servidor, como se nunca tivesse existido. Mas eu vi, estava ali. Eu tirei a foto. E mesmo assim, dentro da empresa, o protocolo virou silêncio. 2 dias depois, o motorista do caminhão apareceu.
Foi encontrado andando descalço numa rodoviária de Feira de Santana, sem camisa, sujo de poeira seca. Parecia que tinha dormido no chão. Disse que não lembrava de nada. Nada desde a hora que encostou o caminhão. Quando encontraram o Bruno, ele só conseguia repetir que tinha dormido, que tinha encostado o caminhão porque não estava se sentindo bem. Mas no exame médico ele não tinha nada, nem febre, nem intoxicação, nem batimento alterado. E mais estranho, sem marca de agressão, sem hematoma, sem corte, sem arranhão. O corpo dele não mostrava nada, mas a cabeça estava vazia. Foi mandado para uma triagem psiquiátrica e depois disso nunca mais voltou a trabalhar. A família dele pediu afastamento permanente e a empresa não contestou. Encaminhou tudo como quadro de esgotamento severo. Na época, eu ainda acreditava que podia esclarecer. Solicitei acesso às imagens da câmera da boleia. Não sou engenheiro, mas entendo o básico de sistema de gravação. O HD estava lá, encaixado sem violação. Só que das 0000 até 0220, os arquivos estavam corrompidos. O resto funcionava normalmente. Tudo antes da meia-noite e tudo depois das 2h20 estava lá. Só aquele intervalo apagado. Falaram em falha técnica, sobrecarga elétrica, queda de sinal. Mas, por coincidência, justo nas horas em que o alerta surgiu e o caminhão parou. Chamei um conhecido da segurança da informação. Ele olhou o HD por conta própria. A resposta dele foi rápida. Alguém com acesso físico e senha de sistema mexeu aqui dentro, mas fez parecer que foi falha. E completou: não é coisa de ladrão, é coisa de quem sabe apagar sem deixar poeira. Depois disso, comecei a conversar com outros supervisores. Gente que, como eu, já tinha feito muito chão. 3 deles me contaram episódios parecidos. Um foi em 2013, em Tocantins. Outro em 2012, no trecho entre Montes Claros e Salinas. O último em 2016, na saída de Serra Talhada. Todos no mesmo padrão. Sinal de alerta ativado localmente, mas nunca registrado no servidor. Caminhão encontrado parado, sem dano, sem carga violada. E motorista reaparecendo dias depois, desorientado, falando coisa solta. E todos eles tinham um dado em comum que gelou minha espinha. O sistema de rastreamento ficou fora do ar por exatas 2 horas e 13 minutos. Nem mais, nem menos. Era como se alguém usasse esse intervalo. Como se tivesse um espaço reservado dentro do fluxo da estrada para que aquilo acontecesse. E depois fosse apagado. Meses depois, tomei coragem e fui visitar o Bruno. Ele estava numa clínica de reabilitação em Itabuna. Magro, calado, olhando fixo demais. Me reconheceu, mas não falou muito. Fiquei lá uns 20 minutos, só para ver se saía alguma coisa. E no final, quando eu já estava de pé para ir embora, ele soltou uma frase, como quem fala com a parede. Tinha uma luz forte no meu rosto e uma voz perguntando se eu já tinha feito aquilo antes. Depois me apagaram. Eu não respondi. Nem tentei forçar mais. Saí dali com o estômago revirado. No mesmo dia, mandei um relatório completo para o jurídico da empresa. As fotos, os prints, os relatos paralelos, tudo. A resposta veio 3 dias depois. Esse caso não está mais sob nosso protocolo interno. Sem explicação, sem continuidade, sem pedido de retrabalho. 3 semanas depois, fui desligado da empresa. Disseram que era reestruturação, mas só eu saí. Hoje em dia eu sigo trabalhando com frota, mas aprendi a não confiar demais em sistema. E muito menos em silêncio, porque agora eu penso diferente. Quando um motorista aperta o botão de emergência e ninguém responde, talvez não seja porque ignoraram, talvez seja porque alguém quer que ele ache que foi ignorado. E isso é bem pior.